aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão na cauda. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Acabamos de fazer a leitura de Apocalipse 9, de 1 a 12. Meus irmãos, vocês sabem que o capítulo 8 nos apresenta o rebombar das trombetas. Começaram a tocar as trombetas. O capítulo 7 de Apocalipse confortou o coração da igreja, porque o que iria ser anunciado poderia assustar até mesmo os eleitos, a igreja do Senhor Jesus. Então o capítulo 7 é para mostrar que apesar do sofrimento que a igreja tem aqui neste mundo, há um agir de Deus nesta humanidade, neste mundo que Ele criou, de juízo. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, mas é um Deus de juízo. É um Deus que sente indignação todos os dias, Ele fica irado. E o capítulo 7 mostrou que vocês podem, aí falando para a igreja, ficarem confiantes em Deus, porque há da parte de Deus uma proteção para vocês. O capítulo 7 mostra os selados de Deus, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, ou com o próprio Espírito Santo, mostrando que vocês agora, o povo de Deus, são, o povo é dele, então está seguro por ele, há uma proteção por ele, ainda que as intempéries do mal possam nos atingir. E quando nós terminamos o capítulo 7, meus irmãos, vocês devem lembrar que a consolação foi que existe um lugar preparado para a igreja, e que não é este mundo aqui é um vale de lágrimas, de dor, de decepções, de desencantos, mas existe um lugar, está lá no versículo 17 do capítulo 7, que se encontra o Cordeiro de Deus no meio desse trono como um pastor supremo que apacenta as suas ovelhas, guiando as suas ovelhas à verdadeira fonte de água da vida. E aí o finalzinho do capítulo 7 de Apocalipse, o finalzinho do versículo 17, é aquela palavra consoladora: e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então, pensa que coisa boa é você saber que neste mundo você vai chorar, talvez até a morte, mas existe um lugar que essas lágrimas cessarão. Então é uma palavra de conforto. E aí começou o capítulo 8, o rebombar das trombetas. E aí nós já vimos aqui que quando o anjo abriu o 7º selo, e aí então o 7º selo são os 7 anjos tocando as 7 trombetas. Eu já disse para vocês que o número 7 é simbólico nas escrituras, especialmente aqui no Apocalipse, aponta para uma ação perfeita, meus irmãos. Então é Deus agindo, e nós vimos aqui que as trombetas foram tocadas, e quando terminou a 4ª trombeta, que foi o estudo de semana passada, no finalzinho do versículo 13, nós vimos aí a apresentação de uma águia voando no meio do céu e dizendo em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, falando de homens, de seres humanos, e moram outros seres na terra, mas o foco aqui é no ser humano.
ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então, semana passada nós ficamos naquela expectativa, o que é que virá nessas últimas 3 trombetas que estão para tocar? E agora então eu acabei de ler para vocês a 5ª trombeta, e na leitura aqui você já deve ter ficado assustado, como eu também fico assustado. Mas lembrando que nós já temos uma palavra de confiança, de segurança, para a gente não se desesperar. Então nós estamos seguros, como acabamos de cantar aqui, nós temos um refúgio verdadeiro que nós podemos sentir segurança. O que nós vamos ver aqui é uma ação da parte de Deus, não para a igreja, mas para aqueles que foram selados não pelo Espírito Santo, mas foram selados pela besta, que foram marcados pela besta. Porque vocês lembram que o povo de Deus também é marcado na fronte, na testa, mas pelo Espírito Santo. Mas existem outros que são marcados na testa, não pelo Espírito Santo. Então aqui é uma palavra para trazer para a igreja esperança. E meus irmãos, neste tempo que estamos vivendo, que eu penso que é o tempo dos últimos dias, o assunto de hoje é para despertar em nós um espírito evangelístico, um espírito missionário. Quando nós temos uma visão correta do que é que vai acontecer, então nós precisamos apressar os passos em pregar uma mensagem que salva, porque o que a humanidade irá enfrentar, meus irmãos, só a graça do Senhor Jesus, só a mensagem de salvação, não tem outro caminho de salvação. Então eu vou tentar ver com vocês, como eu disse semana passada aí, que as trombetas não anunciam propriamente o fim. Não é para mostrar que acabou aqui, não, mas sim que existe um juízo da parte de Deus, que vai se manifestar na terra, já tem se manifestado, especialmente sobre homens maus, sobre ímpios que não temem ao Senhor. E isso, meus irmãos, se você dá uma lida na história, nós vamos ver como Deus já tem agido. Nós servimos um Deus que é Senhor de tudo que existe, meus irmãos, dos céus e da terra. Às vezes nós ficamos com aquele receio de atribuir a Deus coisas ruins que acontecem nesse mundo, as grandes catástrofes, os grandes desastres que acontecem. Semana passada eu trouxe para vocês aqui a apresentação do que aconteceu lá naquelas 2 ilhas no Havaí, ou naquelas 2 regiões lá na ilha do Havaí, aquele incêndio aparentemente inesperado, coincidência, de repente um lugar pegar fogo e naquele dia o vento está descomunal, um vento soprando de uma maneira que alastrava aquele fogo, que por onde ele passava queimava tudo. Eu trouxe algumas fotos para vocês aqui. A gente fica perguntando, puxa vida, a natureza está descontrolada mesmo, que coisa, né? Aí eu sei que, humanamente falando, existem respostas para isso, eu sei, e eu não desprezo essas respostas humanas, porque tem lógica. Mas conhecendo as Escrituras, meus irmãos, quem é que estava por detrás daquele vento? Quem é que pode acalmar o vento? Que até o vento lhe obedece. Se ele não quisesse que houvesse vento naquele dia, não haveria vento. Se houve vento, meus irmãos, quem é que estava por trás do vento? Deus. Isso tudo é só lampejos do que está por vir. É para mostrar que o homem na terra não está seguro em lugar nenhum. Então, as trombetas apontam para esta realidade. As trombetas também apresentam, meus irmãos, basicamente o mesmo tema dos selos, que já foi ministrado aqui. As catástrofes que vêm sobre a humanidade. Enquanto nos selos, os sofrimentos lá aconteciam de modo generalizado para cristãos e não cristãos. Quem participou do estudo dos selos aqui viu isso. As trombetas agora mostram diferente. A igreja foi protegida no capítulo 7, porque
as trombetas são tocadas para atingir ímpios, inimigos do povo de Deus, aqueles que perseguem o povo de Deus, homens que não creem. Por isso é que nós devemos pregar o Santo Evangelho, por isso que nós devemos anunciar, porque nós sabemos o que virá sobre a cabeça desses ímpios. Pois bem, o que nós vamos ver aqui hoje é exemplo do que aconteceu lá no Egito, quando o Senhor Deus, por mão de Moisés, queria libertar o povo, e Faraó, com o coração endurecido, não libertava. O que é que aconteceu, meus irmãos? Lá no Egito estava o povo de Deus. Aquelas pragas que vieram sobre o Egito, estava lá o povo de Deus também, mas de uma maneira tão especial. A gente vê que Deus era com aquele povo, até que a última praga, me parece que é o que nós vamos ver aqui hoje, no capítulo 9, é como que o Senhor Deus dizendo: a minha paciência chegou no limite, agora não haverá mais compaixão. Então, por gentileza, vamos ver aqui a quinta trombeta, o primeiro ai. Já que a águia, voando em grande voz, diz: ai, ai, ai dos que moram na terra, então nós vamos ver o primeiro ai, que é o que eu acabei de ler com vocês aqui. Vamos lá, meus irmãos, olha aí comigo o versículo 1. Versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A gente já olha isso daqui e fala assim: meu Deus, o que é isso aqui? Bom, vi uma estrela caída do céu. Quem é que viu, meus irmãos? João. Lembra que o apóstolo João está preso numa ilha chamada a ilha de Patmos. Ele está limitado, mas ele está tendo revelação da parte de Deus. Deus foi com João e abriu os céus para ele, e agora ele diz que ele vê uma estrela caindo do céu. Na verdade, caída, né? Não é caindo. Eu até coloquei aí que no capítulo 8, versículo 10, dá uma olhada aí, quando tocou aí a terceira trombeta, diz que quando o anjo tocou a terceira trombeta, caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte do rio e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Então, no versículo 10 do capítulo 8, João viu uma estrela que caiu. Só que agora, no capítulo 9, é como que ele está vendo essa estrela caindo. Essa estrela representa uma pessoa. Ela recebe uma chave, e é a chave de um poço, e não é um poço qualquer, é um abismo, para entender que é um lugar terrível, que estava fechado, estava blindado, trancado, e essa estrela caindo recebe, é dado, ela não tem por ela mesma, esse ser foi dado para essa pessoa, então para ela abrir o poço. Que coisa, meus irmãos. Aqui, estrelas, meus irmãos, são usadas na Bíblia muitas vezes para representar autoridades. Poderia ler os textos aí com vocês. Uma estrela caída seria uma pessoa de autoridade punida ou derrotada. Então é uma pessoa que tem autoridade, tem força, mas que está caindo. E caindo significa que está perdendo as suas forças, a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio. Mas alguém que tem poder de fogo. Eu poderia citar aqui o que aconteceu com Nabucodonosor, que foi atribuído a ele como estrela e que caiu. O Senhor Deus derrubou ele. Quando o Senhor Jesus demonstrou o seu poder sobre os demônios, os servos do diabo, ele disse, isso está aí em Lucas capítulo 10, versículo 18: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aliás, abre a sua Bíblia aí rapidinho em Lucas 10. Deixa eu te mostrar esse texto aqui.
Lucas 10. A partir do versículo 13, nós temos aí um juízo da parte do Senhor com os ai. Mas entra aí o versículo 17, que é o regresso dos 70. Vocês lembram que o Senhor Jesus deu missão para os discípulos? Quando eles voltam, eles ficam maravilhados. E um ponto que eles dão destaque no relatório dado ao Senhor Jesus é exatamente sobre a autoridade que eles têm sobre os demônios, porque eles ficam perplexos, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem. Versículo 17: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submete pelo teu nome. E aí então o versículo 18 vem: Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Guarda essa palavra escorpiões aí. E sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Talvez aqui está uma grande aplicação no mundo espiritual do que o Salmo 91 diz. Eu sei que tem muitas pessoas que se encantam com as promessas do Salmo 91, mas aí quando você faz uma análise da vida cristã aqui neste mundo, você vai dizer: espera lá, mas tem promessa aqui no Salmo 91 que está fora da realidade, não parece ser aplicada para nós aqui neste mundo, porque do jeito que o Salmo apresenta, nada vai me acontecer, eu não vou perder uma, nem gripado eu vou ficar. E a gente sabe que a realidade não é essa. Então a gente fica perguntando: como aplica aquelas promessas do Salmo 91? Está aqui. Não é que eu vou pegar escorpião literalmente, se ele me picar, nenhum mal vai acontecer comigo. Que eu vou pegar numa serpente ou numa víbora e tem uma promessa que ela não vai fazer nada comigo, e aí então eu vou ser livrado. Não, meus irmãos, o Salmo 91 para nós é aplicado espiritualmente. Lamento dizer que tem pessoas no nosso meio que se dizem cristãs que literalizam o Salmo 91. Tem vídeos aí na internet de pastores que literalmente pegam em serpentes para fazer demonstração diante da igreja, dizendo que ele está protegido, e aí a serpente então pica. Quem gosta da literalidade do Salmo 91 é Satanás. Você lembra que uma vez ele tentando o Senhor Jesus, ele usou o Salmo 91 fora do seu contexto real. Quando ele levou o Senhor Jesus para um lugar de destaque, falou: pula daí, porque lá no Salmo 91 está dito que aos anjos vai dar ordem e não vai te causar mal nenhum. E o Senhor Jesus repreendeu Satanás ali, dizendo que você está usando o texto fora do seu contexto. Nós conhecemos o registro. Então, meus irmãos, aqui no regresso dos 70, o Senhor Jesus disse: eu via Satanás caindo, ou seja, o poder que Satanás tinha está sendo diminuído com a vida de Jesus na terra. E me parece, meus irmãos, essa é uma possibilidade de interpretação, que quando o Senhor Jesus realiza a sua obra aqui neste mundo, que ele morre, é sepultado, ressuscita e sobe e assenta à direita da majestade nas alturas, tendo todo o poder nos céus e na terra, agora o poder de Satanás está totalmente limitado, mas de maneira que eu não sei explicar. Ele mesmo dá a esse ser maligno, que o que dá a entender é que ele foi expulso do céu, ou perdeu a sua atividade nessas regiões celestes, quando o Senhor Jesus sobe, e aí então ele vai caindo, e com a ascensão de Cristo é como se ele tivesse caído, mas é dado para ele uma chave, para ele abrir um poço, para ele abrir um abismo, por um tempo, meus irmãos, para atormentar quem?
Olha o texto comigo novamente, vamos lá. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Volto a dizer, a chave representa a autoridade. E aqui, meus irmãos, Satanás recebe autoridade sobre o poço do abismo. Então, na nossa interpretação, essa estrela que está caindo é quem, meus irmãos? Eu via Satanás caindo. Então, a nossa interpretação é que a estrela aqui é Satanás, o chefe dos demônios, o maioral deles. O diabo age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Eu não preciso repetir para vocês que o diabo não é criador de nada. Ele é alguém que usa o que foi criado. O diabo, meus irmãos, não é um poder em contraste com o poder de Deus. O diabo não está em pé de igualdade com o Senhor Deus. Lembram-se que o diabo, como um anjo caído, é uma criatura. Foi Deus que criou este ser, meus irmãos. Não me pergunte por quê. São os mistérios. O que foi revelado eu estou tentando ver com vocês aqui com muita dificuldade. Agora, aquilo que não foi revelado, não me pergunte. Por que Deus criou esse ser sabendo que ele ia se rebelar e se tornar inimigo dele? Nesse sentido, meus irmãos, a soberania de Deus faz desse Deus absoluto. Eu sei que humanamente falando, o diabo é inimigo de Deus, mas se a gente for pensar um pouquinho mais elevado, Deus não tem inimigo. Ele é Deus. Se ele quiser, com o sopro da boca dele, ele acaba com tudo, inclusive com Satanás, que está debaixo do seu domínio. O diabo só vai fazer aquilo que está dentro dos propósitos de Deus. Vocês lembram de Jó? Eu poderia citar aqui. E tem muitos entendidos aí que pensam que aquele Satã lá de Jó não era nem Satanás, mas nós tomamos como o próprio Satanás. E vocês lembram lá que a conversa partiu da parte do Senhor Deus. De onde vieste? De rodear a terra. Viste lá o meu servo Jó? Foi Deus que iniciou a conversa. Lá no jardim do Éden, quando o Senhor Deus vai punir a serpente, ele diz para a serpente: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre os seus descendentes e o descendente da mulher. Eu colocarei inimizade. A iniciativa peculiar de Deus. Ele é soberano. Então eu concordo com Martinho Lutero. Alguns dizem aí, empurra na boca de Martinho Lutero a frase de que Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. O diabo, como o teólogo disse, é um cão muito feroz nas mãos do Senhor numa coleira. A irmã Juliana tem os cachorros lá, sabe muito bem disso. Pensa você andar com um pitbull selvagem na rua, um Rottweiler ferozíssimo na coleira, mas está na mão, está seguro. Eu não estou incentivando você a andar com um Rottweiler feroz aí na rua, porque a gente sabe o que um cachorro desse faz com uma criança quando é solto. Mas os bichinhos são dóceis. Mas se ficar feroz mesmo, quem é que segura? O diabo é como um cão selvagem na mão do Senhor Deus, mas ele só vai até onde Deus quer que ele vá, mais em lugar nenhum. Então, aqui ele tem autoridade sobre as criaturas da região infernal. Presta atenção, ele é o maioral, mas ele tem domínio sobre os outros. Então os outros dá-nos a entender que estavam limitados, presos em algum lugar, que quando ele está caindo é dado a ele uma chave, e ele vai lá e ele abre o abismo. E o que é que vai sair de lá, meus irmãos? Pensa comigo aqui na figura. Um lugar tenebroso, cheio de demônios, mas está lá. Aí de repente alguém vem, abre a porta e sai aqueles seres que na descrição aqui do Apocalipse assusta a gente. A descrição dos bichos que foram descritos aqui não existe. Eu sei que falou de escorpião, mas falou de escorpião, falou de dente de leão, falou de cabelo de mulher, falou um negócio que a gente fica, que é
isso? O que você está vendo, João? Será que João não está num devaneio, preso, solitário, talvez, isolado, já velho? Isso daqui será que não é uma loucura da cabeça de João? Os críticos irão dizer que sim. Então, meus irmãos, o destruidor é o rei do abismo. Se você der uma olhadinha no versículo 11, rapidinho, Apocalipse 9:11, está assim: e tinha sobre eles como seu rei, ou seja, esse ser é um rei infernesco, o rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Apolion aqui no grego literalmente destruidor, e Abaddon, destruição. Então são palavras de apresentação para esse ser. Ele traz grande destruição e ele mesmo é um destruidor. Meus irmãos, é isso que no capítulo 20, versículo 7 nos apresenta. Quando nós chegarmos lá, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Apocalipse 20, olha comigo. Apocalipse 20, a partir do versículo 7. Posso ler? Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, nós vamos chegar lá e explicar para vocês o que significa 1000 anos. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E aí continua o texto, dando a entender que Satanás está no seu poder de limitação, mas que vai chegar um momento, meus irmãos, que ele, como aquele cachorro feroz que eu disse, vai ser solto. Solto, é claro que não numa totalidade de liberdade para fazer o que quiser, é para ter mais espaço, para fazer mais destruição. Meus irmãos, o diabo está sendo usado pelo próprio Deus para realizar os propósitos do Senhor Deus. Você pode falar assim: meu Deus do céu, que eu não esteja aqui quando o diabo for solto, porque senão ele vai me pegar, porque tem crente que tem medo do diabo. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que nós devemos resistir Satanás, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não é resistir porque você tem poder, não, meus irmãos, porque você foi selado, você tem o Espírito Santo, e por causa disso, abre sua Bíblia aí na primeira carta de João, por gentileza. 1 João capítulo 5, está lá no finalzinho, antes de Apocalipse aí um pouquinho. Primeira carta de João capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: sabemos, e a palavra saber aqui é saber mesmo, saber com convicção. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí o versículo 20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Falando que o Filho de Deus é o verdadeiro Deus. Bom, meus irmãos, para acalmar o nosso coração, trazer segurança diante do que está por vir, então preste atenção no detalhe aqui. Nós vivemos num mundo que eu sei que existe uma linha de raciocínio
de otimismo, de que com o avanço da pregação do Santo Evangelho, o mundo vai melhorar, nós vamos ter paz, a humanidade vai ser acolhida e as coisas vão andar tranquilamente, a igreja vai prosperar. Meus irmãos, olhando para o livro do Apocalipse, o que vai acontecer é algo que nós devemos ficarmos vigilantes. Vigiem, guarde os seus pés de não pecarem, espera em Cristo o que Ele prometeu, não nada nesse mundo, porque o que vai vir, meus irmãos, as trombetas estão tocando, e é terrível. Para a gente fechar essa parte aqui, abre a sua Bíblia aí na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, apenas. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então o apóstolo Pedro entendia que o diabo, que está nas mãos de Deus, como anjos caídos que pecaram, que se rebelaram contra o Senhor Deus não poupou, antes o precipitou ao inferno. A palavra inferno aqui, estava vendo aí com o seminarista Osiel, a palavra inferno na Bíblia você pode ter dois entendimentos desta palavra. Pode ser considerado a palavra Hades, que é a mais conhecida, que você pode dizer que é o lugar de morte, sepultamento, onde os mortos vão para lá e entrarão no estado de decomposição, ou lugar das almas atormentadas, que nós entendemos como inferno. Talvez essa palavra seria Tártaro, que é o que nós entendemos aqui. É o inferno, literalmente. Eu sei que tem muita gente que prefere crer só que existe céu, que inferno não é possível, que Deus, sendo amor, um Deus tão misericordioso, iria criar um lugar de tormento eterno para o ser humano. Não, meus irmãos, este local foi criado para esses seres que se rebelaram, para Satanás e seus anjos. Mas o homem, por não adorar a Deus, muito pelo contrário, adorando a criatura no lugar do Criador, então esta rebelião se enquadra no juízo que Deus determinou a Satanás e seus anjos. Então, se você me perguntar assim, Deus lança alguém no inferno? Eu vou dizer para você que não. As pessoas vão para lá com as suas próprias pernas. Um exemplo simples disso: a gente fica estudando as outras religiões e a gente fica falando, existem lugares que a religião é terrível. Por exemplo, o Islã. Vocês sabiam que numa cultura islã, ou num país islâmico, existem as leis daquele país que estão associadas à religião, mas a lei islã é severa demais. Diz lá que um ladrão, quando é pego, eles não prendem o ladrão. Vocês sabem o que eles fazem com quem rouba? Exatamente, Marcelo, eles cortam a mão direita e soltam a pessoa, porque ela ainda tem a mão esquerda para trabalhar. E se ela roubar de novo, eles pegam a pessoa, e aí você vai fazer, agora corta a mão esquerda? Não, corta o pé esquerdo. Você vai falar assim, que coisa severa, maldade fazer um negócio desse. Não, meus irmãos, vocês não estão aqui defendendo, tá bom? O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a pessoa, quando coloca a mão naquilo que não é dela, ela está colocando a mão para ser cortada. Já tem uma lei, se roubar vai perder a mão, aí a pessoa vai lá e enfia a mão. Foi a lei islã que cortou a mão da pessoa? Não, foi ela que enfiou a mão lá. Vocês estão entendendo? Por isso a necessidade da igreja pregar o Santo Evangelho. Aquele que crer
e for batizado, será salvo. O que não crer, o que é que vai acontecer, meus irmãos? Está dando para vocês entenderem a importância da igreja ter que ser missionária, de anunciar essa tão grande salvação, de ir mesmo e pregar o santo evangelho, de falar. Você pode fazer isso dentro de casa, você pode falar isso no seu bairro, lá no seu trabalho, você pode mandar uma mensagem de texto, e você pode se envolver literalmente com a obra missionária. E se você quiser, você pode ser um missionário ou uma família missionária, por amor a Deus, meus irmãos, que exerce juízo. Então, quais são as lições que nós podemos tirar aqui, com calma? Primeiro, vocês perceberam que Deus é soberano. O diabo, meus irmãos, está debaixo do domínio soberano de Deus. Então, o crente verdadeiro que foi selado, ele não tem que ter medo do diabo. Agora, você também não vai ficar com aquela chacota com o diabo, só porque o pastor falou que o diabo é um cachorro na mão do Senhor. É mesmo, é um cachorro sarnento, não sei o que, cachorro tem que chutar. Meus irmãos, lembre daquele anjo lá de Judas 9, que o diabo estava contendendo com o anjo Miguel, pelo corpo de Moisés, e o anjo não ousou em proferir palavra difamatória contra o diabo. Apenas ele disse: o Senhor te repreenda. Então, não subestime a ação desse ser maligno. Não pense que você é super poderoso e que praga nenhuma chegará à tua tenda. Você está protegido. Só existe uma maneira de você estar protegido: refugiado na sombra do Onipotente. Debaixo das asas dele, você estará seguro. Porque se você estiver fora, nós temos relatos na Bíblia de pessoas que tentaram expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E a gente sabe o que é que aconteceu. Então, você não tem que ter medo de Satanás e seus demônios, mas não subestime a ação desse ser maligno. A lição a gente tira por aí, tá bom, meus irmãos? E quem aqui, já desligou, sabe? Você que é pai, que tem o seu filho, que tem uma visão clara do que está por vir, a gente não sabe quando isso tudo vai se acentuar, e está caminhando para isso. Cuide dos seus filhos, ensine os teus filhos no caminho que se deve andar, explica para o teu filho que mundo é esse. Não queira apenas que o teu filho ganhe os louros deste mundo, que nós temos que incentivar os nossos filhos, meus irmãos, a chegar ao topo nesse mundo. Eu não tenho dúvida disso, eu faço. Minha filha hoje está aqui, se eu puder incentivar ela, eu sempre vou incentivar, mas eu sempre digo para ela: isso daqui não é a nossa casa, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui neste mundo. Essa terra não é a terra final para nós. Está passando, meus irmãos, está passando. Tudo vai ficar por aí, tudo, absolutamente tudo. Então, o que vale para nós é o que está preparado para nós num lugar onde não haverá choro, toda lágrima será. E lá Satanás não terá como mais agir. Jó nos mostra que parecia que o Senhor Deus estava numa região celestial, e o que dá a entender é que o diabo tinha uma certa liberdade. De onde vieste? Eu vim de rodear a terra. E alguns aí, então, por causa desse rodear a terra, já diz: a terra é redonda. Eu não vou entrar nesse pormenor, meus irmãos. Mas agora aqui Satanás está caído. Ou seja, o céu é um lugar de plena felicidade, sem qualquer presença maligna. É lá que estão os santos, que por causa da oração deles, as trombetas estão tocando. Lembra do capítulo 7? A importância de orar? Então ore pela sua família, ore por proteção mesmo, não dê lugar ao diabo, mas resista. E você resiste o diabo como? Não é abrindo a Bíblia, deixando aberta no Salmo 91 lá em cima da mesa na sua casa. É em oração, é em santidade de vida, é em comunhão com a igreja, é você se fortalecendo, é você participando dos sacramentos, você desfrutando dos meios de graça que o Senhor Deus deixou disponível. E aí então o maligno não lhe toca.
Ele até tenta, mas não lhe toca. Ele pode até te influenciar, ele pode até te oprimir, pode, isso ele pode. Lembra de Pedro? Pedro, todo corajoso, o apóstolo. Senhor, eu estou contigo, eu estou pronto para morrer. Pedro, Satanás pediu para te peneirar, Pedro, para se andar com você. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não esmoreça, Pedro, porque se eu não rogo, Pedro, acontece com você, Pedro, o que aconteceu com Judas, porque para você, Pedro, eu roguei, mas para Judas não. E a gente fica até pensando, puxa, por que não rogou por Judas também? Os propósitos misteriosos do Senhor Deus. Então não deis lugar ao diabo, cuidado. Há um caminho de fortalecimento, como nós cantamos aqui, que é um abrigo no temporal. Cristo é nosso abrigo no temporal. Lembre-se disso, ainda que esteja calmo na sua vida, mas se vier as tormentas, e elas virão, lembre-se que Cristo é o nosso abrigo no temporal. Muito bem, vamos